Coloque a sua mão no coração. Eu tinha algo em mente, é interessante as coisas que Deus faz. Eu estava com alguma coisa que estava no meu coração e o Senhor colocou muito forte que eu lesse essas escrituras. E Ele sabe muito bem por quê. Tem alguns anos, o Senhor me deu esta palavra, na verdade, que foi um divisor de águas. O Senhor mostrou o que Ele queria fazer e o que Ele tem feito na vida de muitas pessoas depois que elas abraçaram e absorveram essas escrituras. Sansão foi um grande projeto de Deus. Sansão foi aquele projeto único, exclusivo, especial. Nem antes nem depois nós vemos nada igual a Sansão. Então, foi uma manifestação de Deus, foi um projeto de Deus que começou num ventre que até então era estéril. O Senhor pegou uma mulher estéril de uma tribo pequena, da tribo de Dan, e Ele disse que ia gerar alguém que ia dar início a uma libertação de um inimigo que vinha permanecendo há muito tempo, que foi Sansão. Mas que esse projeto tinha que ser gerado num ambiente de muita santidade. O Senhor determinou que ele fosse nazireu e que a mãe, durante toda a gestação, vivesse como um nazireu, separada de tudo. Ele tinha que ser gerado em condições de separação absoluta, de uma santidade elevada. Então a Bíblia diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Aliás, cada vez que o Senhor levanta um juiz, que só este primeiro versículo dá para a gente assim, explorar muito, porque as coisas não acontecem do nada. Elas vão sendo provocadas, tanto pela fé quanto pela incredulidade. O povo não chegou a ficar numa condição de escravidão por tanto tempo, voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. E agora, eles ficaram 40 anos. Você vê que até então o máximo, que foi nos dias de Débora, tinha sido de 20 anos, o que é muita coisa. Mas aí o povo voltava, e aí aquilo ia se estendendo. Você vê lá desde Otoniel, né? Era um período mais curto nas mãos dos inimigos. Mas aí você vê isso começa a ficar mais intenso, a se prolongar mais. Né? O povo já não está saindo mais com a mesma facilidade ou com um tempo mais reduzido. Não, agora o negócio está demorando mais. Né? O tratamento de Deus está esticando, porque não aprendeu com 7, não aprendeu com 8, não aprendeu com 18, não aprendeu com 20. São anos de escravidão que esse povo foi ficando nas mãos dos inimigos, sendo subjugado. Agora já estava há 40 anos. Isso tem que fazer a gente pensar. Eu sempre falo, leia o livro de Juízes. Tudo começou quando uma geração falhou em ensinar a outra geração. E não é isso que a gente tem visto? Uma geração pior que a outra?
porque uma está deixando passar, que está deixando passar, e está passando por cima de valores e princípios, é o Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor, é tudo em vão. Eu posso até construir, mas aquela casa vai desabar. Jesus falou que se não for construído na rocha, na areia vai desabar. Então, certo homem de Zorã, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Bom, a mulher tem várias, o texto é lindo, mas pulando aqui para o 24, a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. Bom, alguma coisa aconteceu com Sansão. Talvez o fato dele ter que viver de forma diferente de todo mundo, não dá para saber. Mas havia uma fraqueza emocional no Sansão, que da mesma forma que ele era forte demais, quando o Espírito de Deus se apossava dele, ele fazia coisas inacreditáveis, a fraqueza emocional foi fazendo com que ele passasse por cima de coisas que foram acumulando. Ele não perdeu a unção dele da noite para o dia. Aquilo foi um acúmulo. Às vezes as pessoas não entendem isso. Elas vão provocando uma situação. É como se elas fossem ganhando confiança na direção errada. E elas confundem longanimidade com impunidade. E elas vão seguindo. Foi isso que o Sansão fez. Ele começou a quebrar princípios. Ele foi muito bem orientado. Ele era um nazireu. Isso significava que ele não podia comer o que todo mundo comia, ele não podia chegar perto de um cadáver, ele não podia beber nenhum tipo de bebida alcoólica, fermentada, ele não podia cortar os cabelos, ele tinha que viver uma vida separada. Só que ele tinha privilégios. Ele era um homem que foi gerado, ele foi um homem gerado por Deus, um projeto de Deus único. Ele tinha uma unção diferenciada, ninguém nunca tinha visto uma unção assim. Bom, a gente começa a perceber que Sansão tem uma fraqueza por mulheres. Era a inclinação dele, era a fraqueza dele, só que por mulheres erradas. Você não vê uma vez Sansão buscando uma mulher nas tribos de Israel. Por quê? Por que ele fugia? Ele estava sempre à procura de uma mulher desalinhada, totalmente desalinhada dos costumes, dos padrões do seu povo, do Deus de Israel, com princípios, com valores totalmente desalinhados. Mulheres que até tentavam dar a ideia de que queriam estar com Sansão, queriam agradá-lo, mas na verdade, ele foi traído todas as vezes. Por quê? Porque ele estava traindo a Deus. E quando você trai a Deus, o que você pegar vai ser um problema para a sua vida.
Tudo que você pegar fora de Deus vai ser um problema. E eu vejo pessoas, aí você pode abrir o leque, e não precisa levar só para a área sentimental. O que eu acredito no meu espírito, que Deus está puxando algo ainda do jejum de sexta-feira. Ele está falando aqui com alguém ou com mais pessoas, eu não sei. Mas você pode abrir isso aqui e levar para várias áreas da sua vida. Você começa a desagradar a Deus, aquilo começa a esticar, você começa a acumular um padrão que mais tarde vai voltar, o que você planta é o que vai colher. Talvez você foi levantado para algo tão grande, foi gerado para algo grande, Deus tem um projeto grande com você, mas Ele deixa claro, não, isso aqui não pode fazer parte da sua vida. Não, isso aqui não é para você. Deus vem abençoando, você tem tudo para crescer, já viu a mão do Senhor, mas aí agora, Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Bom, ele desceu, toda vez que você desce do lugar em que você está, você vai pegar problemas. Por que ele estava olhando? Estava lá no alto, porque se ele teve que descer, então ele estava no alto. E começou a observar o que não era para ele observar. Não era para ele. Que é o que acontece com gente. Ele está num lugar alto, porque quando você está com o Senhor, você está num lugar alto. Mas você pode descer através do que você assiste no seu celular, na televisão, com quem você anda, o que você fala, os princípios que você começa a quebrar. E ele viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse para seu pai e sua mãe, vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Era assim. Ele quer, vai ser do jeito dele. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre os seus parentes e entre todo o povo de Deus? Mas sabe o que percebe-se no Sansão? É que ele queria um padrão totalmente desalinhado do povo de Deus. Ele queria um padrão imoral. Ele queria um tipo de mulher que ele não encontrava no povo de Deus. Mulheres que honravam princípios e valores. Mulheres responsáveis com a sua fé. Mulheres santas, mulheres tementes. Ele não queria aquele padrão. Ele queria um padrão mundano. Que ele fala aqui, você tem que ir aos filisteus, os pais perguntando, incircuncisos, para conseguir esposa. Ô Sansão, você tem que ir no meio do povo ímpio, lá no mundão mesmo. Você tem que, só serve mulher incircuncisa, meu filho. É no meio da impiada que você vai pegar uma esposa para você? Sansão, porém, disse ao pai, olha aqui, isso aqui responde à trajetória da vida dele, por isso que ele terminou cego. Consiga-a para mim, é ela que me agrada, ou em outra tradução diz, é dela que eu gosto. Pronto. É assim, Sansão, você define pelo que te agrada, pelo que, não quer saber o que agrada a Deus. É do que você gosta, Sansão. Quer dizer, o que importa para você é o que você gosta, não é o que Deus gosta, é o que te agrada, não o que agrada a Deus. E assim algumas pessoas vivem a vida. Elas estão ouvindo, mas peraí, isso aí está desalinhado da nossa fé, isso aí está desalinhado do que Deus tem para você. Não, mas não quero saber, é o que eu gosto, é o que eu quero, é como eu sou. Tem gente que a maneira dela responder é sempre assim. É o que eu gosto. Mas é o que eu gosto.
Então, mas presta atenção, você não está aqui para fazer, deixa eu te contar uma coisa. Se você recebe o Senhor como seu Senhor e Salvador, acabou, você não faz mais o que você gosta, o que você quer. Você faz o que agrada a Deus. Alguns querem, a maioria está à procura de um Salvador, mas não de um Senhor. Ele quer o Salvador, me salve Jesus, me salva do pecado, me salva do... Mas eu não quero abandonar o pecado, o Senhor tem que fazer o trabalho sozinho. Me salva do inferno, me salva dos problemas, me salva. Mas eu não quero essa parte do Senhor, não, tira a parte do Senhor. Porque você é Senhor de quem você obedece. E quando você chama Jesus de Senhor e Salvador, você está dizendo, Ele é o meu dono, Senhor, Ele é meu dono. Eu faço o que agrada a Ele. Então, esse padrão aqui, ó, foi o que ele levou para a vida dele. A resposta que ele deu para a mãe e o pai, foi como ele viveu até não ter mais jeito, até se encontrar cego, puxando um moinho. Mas é o que eu gosto, mas é o padrão que eu gosto, mas é do que eu gosto. Então, mas é o que me agrada. Então, mas é o que eu gosto, né? Vai fazer o quê, né? É o que eu gosto. É o que me agrada. E assim as pessoas vão vivendo pelo que elas gostam, pelo que agrada a elas. Pai, que não seja feita a sua vontade, mas que não seja feita a minha vontade, desculpe, mas a sua. Quer dizer, eu quero, até quero tal coisa, mas se não é a sua vontade, eu estou pronto a ceder. Mas algumas pessoas de cara, elas vão responder para você. Mas é o que eu gosto. Como se fosse assim, ó. Se é o que eu gosto, então é lei. Está definido. Vai ser assim, mas até quando? Sansão viveu assim. Dessa forma inconsequente. E ele começou a quebrar princípios. Você vai ver que o casamento, que ele casa com essa mulher, depois, não vou contextualizar agora, porque daí não dá certo, vira uma bagunça e ela é assassinada pelo próprio povo dela, porque ela já traiu ele, ali, antes mesmo da lua de mel. Foi regado a bebida, ele não podia. Aí você vai ver que quando ele está voltando para casa, ó, algum tempo depois, quando voltou para casa, porque quando ele está indo para falar com a mulher, vem um leão na sua direção. Ele rasga o leão, ó, a unção está lá ainda, como se fosse um cabrito. Aí passa um tempo, quando ele está voltando, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho, tem gente, você está vendo, está sempre saindo do caminho. E é quando a pessoa sai do caminho para olhar coisa morta que ela pega problemas. Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, mas ele não podia chegar perto de nada morto. Está quebrando princípios, mas a unção está lá ainda. Saiu do caminho para olhar coisa morta. Algumas pessoas hoje elas estão com um problema seríssimo porque elas saíram do caminho para olhar um cadáver. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou a seus pais, repartiu com eles o mel e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Queridos, isso aqui também, meu Deus, como dá assunto. É possível encontrar doçura na morte. Algo vai matar você, mas é doce para a sua carne. Ele tirou o mel de um cadáver. E algumas pessoas, elas estão tirando o mel de coisas mortas.
é um prazer, é doce. Mas a Bíblia fala que o pecado no início, ele é doce como mel. Está lá em Provérbios, o sábio disse isso. Mas no final é amargo como o absinto, como o fel. Você pode, para a sua carne, tirar doçura, tem prazer. Você pode tirar doçura, mel, de um cadáver? Ou seja, vamos pegar de coisa morta. Como que estava esse cadáver depois de tanto tempo? Não devia estar em decomposição, um mau cheiro terrível? Pois é, mas tinha mel ali. Porque o salário do pecado é a morte. E algumas pessoas, outro dia o Senhor nos deu uma palavra, de Isaías 28, que tem gente que faz acordo com a morte, pacto com a sepultura, mas estão dizendo, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Por quê? Porque eles têm feito da mentira o seu refúgio, da falsidade a sua fortaleza. É para onde eles estão indo. Eles estão acreditando em mentiras. Aí a pessoa está tirando algo que agrada a sua carne, porque o mel, aquele mel, foi doce, foi gostoso para Sansão. Mas ele tirou de coisa morta, e ele não contou para os pais. E o que é pior, a pessoa vai pegando aquilo que parece muito bom para a carne é mesmo. Mas e no futuro? Está acumulando, está acumulando. Ele levou para os pais. Ele não contou para os pais de onde ele tinha tirado o mel. Porque é assim que muita gente faz. Ele está levando algo que parece bom, mas ele não está contando de onde que ele está tirando aquilo. Aí você vai ver, Sansão mata 1000 com uma queixada de jumento. Sansão vê a glória de Deus diversas vezes. Mas, certa vez, Sansão foi para Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Esse é Sansão, é disso que eu gosto, é o que eu quero. Ele não sabia que isso era totalmente, assim, imoral, desalinhado. Ele era um nazireu, mas ele vinha quebrando princípios. Ele foi quebrando. Ele foi passando por cima do que ele sabia muito bem. Ele nasceu sabendo. Disseram ao povo de Gaza, Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espreita dele a noite toda junto à porta da cidade. Não se moveram a noite toda, a noite inteira, dizendo, ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com 2 batentes e os arrancou com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica de frente de Hebrom. Esse era Sansão. A unção ainda está aqui. Ele levantou, olha só como Deus dá tempo para as pessoas. Gente, quando um negócio estoura, é porque a pessoa, ela passou por cima de todas as chamadas, todas as oportunidades, todos os avisos. Ele levantou, pois olha a força descomunal desse homem, tomado pelo Espírito, porque ele depois sem o Espírito, ele não era mais nada, era um homem comum. Ele arranca a porta com tranca, com tudo, e leva ela para o alto, para o topo da colina, e fica de frente de Hebrom. Ele mostrava, as pessoas viam que ele não era um homem comum. Todo mundo via. Mas ele estava quebrando princípios. Ele tinha força, ele tinha uma unção,
ele era diferenciado, ele teve tudo. Mas ele está quebrando princípios. Ó, depois dessas coisas, agora, ó, até então não fala que ele tinha se apaixonado, agora ele se apaixonou. Ele tinha gostado, não sei o que, agora ele está apaixonado. Ele está caçando, né? Caçou. Porque quem procura acha, era o que ele estava procurando. Ele não procurou como os pais disseram, dentro do povo. Ele continuava buscando fora. Então agora ele apaixonou-se por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Prata, sempre fala de traição, né? E a verdade é que nós vamos ver que as mulheres que Sansão arrumou não tinham consideração de verdade por ele. Porque quando você trai a Deus, você vai atrair pessoas que vão querer usar você, se aproveitar de você. Já que você, de alguma maneira, você quer usar a Deus para dar o que você quer, tudo que você atrai também vai usar você, vai explorar você. Não vem como bênção na sua vida. Até porque não tem como vir algo que você está procurando fora do padrão de Deus. Aqui, ó, ela era o quê? Nada diferente. Ela só estava por conta do que ela podia ganhar, em traí-lo, em descobrir qual era a sua força. Só para usar. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Eu quero que você preste atenção como os sinais estão aqui, ó, estampados como um luminoso. E a pessoa está cega e ela não vê. O que essa mulher queria saber? Ela só queria saber de onde vinha a força dele. Não era para ele já ter desconfiado. Espera aí, isso não está normal. Não, ele vai passando por cima do que ele não pode passar. Igualzinho ele passou de todos os princípios, ele continua passando por cima do que está na cara. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro. Ele começa agora meio que brincar com ela, que é o que muita gente faz. Brinca com o mal, brinca com o pecado. Mas o mal não está brincando. E nós vamos ver que ela teve muito mais determinação e força, porque ele não aguentava pressão. Ela era mais fria, ele não aguentava pressão. Olha isso aqui, ó. Se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas, tendo homens escondidos no quarto. Os filisteus estavam escondidos no quarto, vendo tudo que acontecia ali. O inimigo estava no quarto. Quantos que têm atraído o inimigo para a sua intimidade? Mas está brincando com o mal. Ela o chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa, posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba. Agora ela começa a se fazer de vítima. Mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tinham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Ele está brincando com o inimigo, brincando com o pecado, mas ele está cego.
Dalila o amarrou com cordas novas, depois de tendo homens escondidos no quarto. Ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma linha. Está tudo, olha, está saindo, está vendo? Está saindo. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de bobo e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças de sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama? Chantagem emocional. Se não confia em mim, esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Agora, olha isso aqui, vê se ele precisava viver isso aqui. Você está vendo que tem problemas que as pessoas pegam, que elas não precisam passar, elas não precisam viver, mas o emocional fraco delas, a fraqueza delas, a quebra de princípios, a falta de proximidade com Deus, faz com que isso aconteça, ou importunando-o. O tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. O homem está a ponto de morrer, suportando, tolerando o que ele não tem que tolerar. Você tem o que tolera. Ela não era esposa dele, não tinha nada. Ele podia sair dali, era Deus ali de todas as maneiras, dizendo: rapaz, sai daí. Rapaz, mas olha, Deus foi muito longânimo com Sansão. Como eu vejo Deus sendo longânimo com pessoas. Ele é longânimo, ele estica, olha a misericórdia de Deus sendo esticada. O sujeito está vendo a importunação, ele precisava suportar essa importunação? Não. Ele precisava permanecer ali, ela estava cansando ele. A Bíblia mesmo fala que ela foi mais forte, porque ela foi cansando. E ele tinha que ter saído dali. Agora o homem, ele está a ponto de morrer. Você já encontrou pessoas que estão a ponto de morrer, porque elas estão pegando um problema que elas podem evitar, elas podem sair, elas podem se livrar daquilo a hora que elas quiserem, mas elas preferem, é uma escravidão emocional, é uma fraqueza interna tão grande, que elas estão morrendo, estão gemendo, e continuam tolerando aquilo. E Deus está aqui mostrando: rapaz, você não tem que aceitar isso. Rapaz, você está a ponto de morrer, porque não está aguentando a pressão que a Dalila está dando em você, saia daí, rapaz. Abandone isso aí. Mas você vê que era uma dependência emocional, era uma fraqueza emocional, era uma derrota. Ele estava sendo derrotado, minado pelo inimigo. E continuava cego. Deus estava permitindo que ele visse, olha aqui, ó, essa mulher, ó o que ela já fez, ó. O que você disse para ela que era de onde vinha a sua força, ela foi e usou. Ela está tentando pegar você. Sansão, acorda. Sansão, isso vai destruir com você. Tem coisas que Deus está mostrando para a pessoa. Você não tem que tolerar isso. E ele manda a palavra, e ele fala, e ele insiste. E a misericórdia dele está se estendendo. A longanimidade dele está se estendendo. Por isso, aí cedeu. Você está vendo? Cedeu. E quando ele cedeu, ele tinha que ter saído dali, mas ele cedeu. Será que depois de todos os avisos do Senhor você cedeu? Será que você vai mesmo
Continuar cedendo para as pressões do inimigo? Tolerando o intolerável, tolerando o que você não tem que tolerar, aceitando uma importunação que você não tem que aceitar, porque que guerra sem recompensa, tem lutas que você simplesmente tem que dizer, quer saber, não preciso disso, sai, não preciso passar por isso. Você vai ver um Sansão que termina sem deixar um legado de verdade, sem deixar um descendente. Porque ele nunca parou para buscar uma mulher de Deus, a parceria certa, para produzir frutos. Mas ele foi sendo minado pelo inimigo, ele foi cedendo para a sua inclinação, para a sua fraqueza, até ser completamente destruído. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Ele contou, ele se abriu, ele se mostrou vulnerável para o seu pior inimigo. Aquela que controlava a vida dele através de sentimentos. Porque o pior inimigo não é aquele que pode te bater fisicamente. Esses aí ele tirava de letra. Mas o inimigo que controla os seus sentimentos. Quem controla os seus sentimentos é que vai levar você. Você está sendo levado por um sentimento. Algumas pessoas estão sendo levadas por um sentimento. O inimigo está controlando a vida de algumas pessoas pelo sentimento delas. E através do sentimento, ele leva para onde quer. Algumas pessoas, elas morrem de medo da rejeição, então elas fazem qualquer coisa para não serem rejeitadas. Elas morrem de medo de se sentirem sozinhas, é a rejeição. O que está lá é o medo. Quando a pessoa tem tanto medo de desagradar o outro, é o medo da rejeição. É uma fraqueza emocional. Tem gente que não tem coragem de colocar um limite em coisas que estão destruindo. Por quê? Porque elas são controladas pelo inimigo através daquele sentimento. E enquanto o inimigo controlar você através do sentimento, aquele sentimento foi permanecer forte, o inimigo vai levar você para onde ele quiser. É o sentimento da rejeição, o sentimento da amargura, uma paixão, o medo da solidão, né? Uma carência. Tem gente que faz qualquer coisa por conta da carência. Tem gente que a pessoa, ela quer mostrar, não, porque eu tenho uma necessidade física, ou eu tenho vontade de estar com, eu tenho algo fisiológico. Não, 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 não. É emocional. É emocional. Emocional. Porque a Bíblia deixa bem claro que se aqui dentro está forte, aqui fora vai estar forte. Se você sabe exatamente o que você tem que fazer, e você caminha por fé, e o inimigo não tem poder sobre você, e o poder que ele tem é através de sentimentos. Lembra que a faculdade mais forte da alma é a da vontade. Ela afeta a consciência, ela afeta sentimentos. E aí, Satanás vai controlando a vida da pessoa. Então, se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim. E eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo.
Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata, fazendo-o, olha que sono demoníaco, fazendo-o dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Porque ele dormiu no colo do inimigo, e o inimigo foi cortando, teve poder de tirar aquilo que o mantinha ligado a Deus. Foi o último princípio que foi quebrado. As 7 tranças, que representam o que? Os 7 candelabros, que representam o que? Os 7 espíritos do Espírito de Deus, os 7 pares de olhos. Então, quando ele era tomado pelo Espírito de Deus, era como essas 7 lâmpadas, elas estavam acesas, e ele era tomado de uma força do dunamis. Ninguém podia com ele, ele era invencível. Sabe uma pessoa invencível? Mas que foi vencida pelo inimigo através dos sentimentos. Dormiu no colo do inimigo, um sono, por isso que desperta tu que dormes. Levanta dentre os mortos. Às vezes a pessoa está dormindo, é um sono espiritual. Ela está num sono espiritual, ela está cega, ela não está vendo que ela está indo para o matadouro. Então ela chamou, olha só, então assim começou a subjugá-lo e a sua força o deixou. Então ela chamou Sansão. Presta atenção nessa escritora, ela é de arrepiar, não sei você, mas eu me arrepio toda vez. Nos guarda, Senhor. Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou. Diga comigo, pensou. Sairei como antes e me livrarei. Agora vem comigo, ó. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Eu costumo dizer que tem outros versículos tristes, mas eu costumo eleger esse aqui como, para mim, para Cléo, o mais forte. Às vezes eu choro pedindo a Deus, porque é muito fácil você ficar cego. Você simplesmente não ver. E passando por cima de tudo que você não pode passar. Como que o Espírito de Deus deixa uma pessoa e ela está há tanto tempo na carne que ela não consegue mais perceber a presença e a saída dele. Porque você pode se envolver tanto com a carne, dar tanto a sua carne, que você nem percebe mais. Que agora você está sozinho, o Espírito já saiu. Ele pensou, ele tinha, ó o padrão dele, saí das outras vezes, vou sair de novo. Que é o que tem gente que vai alimentando, infelizmente, esse padrão. Não, eu já escapei outras vezes, eu vou escapar, eu vou dar um jeito. Eu vou sair de novo. Aí chega aquele momento que ele não sai mais. E ele acha que ele vai escapar, mas ele não sabe, ele não se deu conta que ele já foi deixado. Os filisteus o prenderam, ó. Então lembra que parecia que ele era um homem, e era, mas sem o Espírito de Deus, olha que homem mais comum do comum. Porque o que nos diferencia é Deus. Se você não tem mais o Espírito de Deus na sua vida, o que sobrou? Não sobrou mais nada. Não tem mais nada. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos, ele já era um cego espiritual. Isso aqui só foi o cumprimento
de algo físico que no mundo espiritual já vinha acontecendo. Furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Então, além dele estar preso, cego, ele agora tem que girar um moinho dentro da prisão. Ele está fazendo um trabalho de animal. Cego. Olha o homem que foi gerado, o grande projeto de Deus, onde é que ele está agora? Numa prisão, cego, fazendo o trabalho que só os animais faziam. Um trabalho, o homem, que ninguém podia com ele. Cordas novas, fortes, eram como fio de linho queimado. Um homem que todo mundo temia, porque sabia que era uma máquina de matar. Era a arma de Deus. O homem que valeu por um exército. Tem pessoas que têm dons, têm talentos, têm uma capacidade de fazer coisas grandes, mas estão sendo vencidas por seus sentimentos. E elas estão cedendo para o inimigo, cedendo para o inimigo, cedendo para o inimigo. O que vai acontecer no final? Elas vão poder, Sansão podia dizer que ele não foi preservado, alertado por todos os sinais? Sim. Mas ele simplesmente ignorou, passou por cima. E agora ele está cego, numa prisão, fazendo o trabalho de um animal. Um homem comum, porque o que o diferenciava era Deus. Mas como ele não valorizou aquilo que ele tinha, né? Ele viveu desta forma. É dela que eu gosto. É tudo, como tudo começa. É dela que eu gosto. Mas eu gosto. Não é assim? Mas eu gosto. Enquanto você gostar do pecado, o pecado terá poder sobre você. Enquanto você alimentar isso, ir buscar doçura na morte, você está minando as suas forças dia após dia. Ele tinha certeza, sairei como das outras vezes. Eu vou contornar como eu contornei das outras vezes. Contornou? Não. Porque ele teve oportunidade, mas ele estava a ponto de morrer. Ele precisava. Olha só, né? Uma coisa é você estar vivendo uma situação que você tem que passar. Ele precisava passar por isso? Não. Então tem gente que está passando por algumas coisas, elas estão sofrendo, Sansão estava sofrendo. E o que o levava a sofrer? Sentimentos. A guerra de não controlar os sentimentos e ceder para eles. E continuar fazendo o que ele queria, o que a sua carne queria, o que ele gostava. E algumas pessoas, toda vez que você as confronta, elas vão usar isso para você. Então, mas o que eu faço? Eu gosto. Então, mas é o que eu gosto. E ele foi levando esse padrão até se encontrar cego, preso, fazendo o trabalho de um animal. Não valeu. Quando ele estava lá, ele viu o quanto não valeu. E mesmo no final, que o Senhor veio sobre ele mais uma vez, e ele matou mais filisteus na sua morte do que em vida, mas foi o fim. Ele não era para ele ter tido aquele fim, cego, puxado por alguém pela mão. Sansão era para ter deixado assim um legado daqueles. Mas ele ainda cumpriu, sim. Ele ainda cumpriu. Deus ainda pôde fazer algo ali no final. Cego, puxado pela mão. Não teve um filho. Porque nunca se envolveu com uma mulher
que ele pudesse produzir frutos. E aí você pode trazer isso para o campo espiritual, para várias áreas da sua vida. Como que você vai produzir frutos se você não está envolvido com a coisa certa? Como que você vai produzir frutos na sua área financeira, no seu ministério, em tantas áreas, se você não se alia às pessoas certas, não faz aliança com alianças certas, né? Enquanto algumas pessoas viver dessa forma, mas eu gosto. A melhor coisa que ele, já que então ele não quer encontrar uma mulher de Deus de verdade, então a melhor coisa que ele ia fazer por ele era ficar sem ninguém. Mas ele tinha um problema sério no seu caráter, uma inclinação que ele foi vencido por ela. Uma fraqueza emocional que o derrotou, que o levou ao pior estado, né? E a gente vai lendo, dá até uma aflição, né? Eu me lembro a primeira vez que eu fui lendo a história do Sansão, era como se eu às vezes conversava, porque eu estou lendo, né? Você quer meio que dizer, rapaz, não faz isso, para com isso. E muitas vezes eu me vi na vida, falando a mesma coisa com pessoas. Gente, eu estou vendo, né? A gente lida com pessoas, a gente conhece a palavra, está vendo onde que aquilo vai dar, né? E está aqui dizendo, não faz isso, não continua, não vai nessa direção, não cede para o inimigo, para, você não tem que passar por isso, né? Você está aqui torcendo e lutando para que a pessoa não estrague com a vida dela, mas infelizmente algumas pessoas elas vão até não ter mais o que fazer. Nenhuma palavra vem por acaso. O Senhor colocou muito forte no meu espírito que eu tinha que trazer esta palavra, e eu vou ainda pedir para você, para hoje. Leia só a história de Sansão do livro de Juízes. Veja que história mais linda. Peça para Deus colocar luz nas suas trevas, para Deus te ajudar a sair disso, porque Ele está pronto a ajudar. Basta você querer. E chega um momento da vida que Deus está ali dizendo, ó, para, agora chega. Eu tenho te livrado, eu tenho guardado você, mas agora põe um ponto final nisso. Não cede mais para o inimigo. Para de fazer o que você gosta. Ah, é dela que eu gosto. Até quando nós vamos viver assim, não é? Fazendo o que nós gostamos, né? Infelizes e oprimidos. Aí ele fez o que ele gostava, até estar oprimido, preso emocionalmente. Porque a pior prisão é essa. Mas se você decidir andar por fé e clamar aos céus, você terá ajuda. É fazer do Senhor o seu Senhor e Salvador. Não apenas o Salvador. Ele é Senhor e Salvador. Então, com a sua mão no coração, vamos falar com Deus. E a gente sabe, todo mundo sabe o que o Senhor está falando. Para onde Ele está apontando. Todo mundo sabe. A gente sabe. Então, nós podemos agora nos humilhar, quebrantar, nos submeter, clamar, pedir a misericórdia e dizer, Senhor, eu entendi. Eu não vou ser mais controlado por sentimentos, pelo inimigo. O inimigo eu não vou mais deixar, me ajuda. Eu não vou permitir que o inimigo me controle através de paixões, de sentimentos,
de vontades, do que eu gosto. Eu não vou mais voltar e pegar mel, a doçura na morte. Para minha carne até tá bom, mas está me destruindo. Espírito Santo, nós estamos aqui na tua presença. E mais uma vez eu vejo esse amor. Que amor. A palavra é prova de amor. Nenhuma palavra vem por acaso. Ela é enviada com tanto amor. É o Senhor dizendo: ei, eu te amo. Eu amo você. Você não precisa disso. Eu levantei você para algo grande. Eu tenho uma unção tão poderosa na sua vida. Você não tem que viver assim. Aí não é o seu lugar. Eu tenho uma vida separada para você. Eu te gerei, eu te chamei para ser um nazireu, que é uma vida separada. O Senhor nos quer exclusivos, é exclusividade, meu Pai. O Senhor tem dito isso continuamente, é exclusividade. O Senhor nos chama para uma vida onde o Senhor vem em primeiro lugar. A verdade é que o Senhor disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Busca Deus em primeiro lugar, o reino, a sua justiça, e tudo vai ser acrescentado. Quando nós buscamos o Senhor, o reino seja feito aqui como é no céu, a justiça, quando nós reconhecemos que nós fomos justificados, nós no Senhor não somos mais os mesmos, nós fomos feitos novas criaturas. Senhor, cada pessoa que aqui está é a justiça do Senhor, foi justificado pelo Senhor. Pai, quando nós entendemos e acreditamos que as coisas velhas passaram, nós temos graça, nós temos unção para vivermos como novas criaturas, santificadas, purificadas, caminhando para uma glória maior. Pai, eu oro para que esta palavra tenha impactado os corações, colocado o temor, despertado, Senhor, que as vendas caiam, o agravo dos ouvidos. Pai, quantas pessoas que estão levando um mel tirado do cadáver para dentro de casa, está contaminando a família. Quantos filhos, Senhor, que não tem uma referência de casamento, uma referência de família. Meu Deus, quantos filhos que os pais até hoje não deram o ensino com os exemplos, não ensinaram com a própria vida o que é honrar alianças. Nós não estamos aqui para fazer o que gostamos, mas o que é certo. A verdade, Senhor, é que nós encontramos o nosso propósito na nossa responsabilidade, e algumas pessoas ainda não entenderam isso. Que propósito é responsabilidade? Nós encontramos o propósito na responsabilidade, que amor não é sentimento, amor é atitude, uma atitude sacrificial. E quando uma pessoa ama realmente a sua família, ela se preocupa com o legado, ela se preocupa em construir uma descendência poderosa, ela se preocupa em lutar as guerras que os seus antepassados não lutaram. Ela não quer deixar nenhum inimigo para trás. É a história de Davi, Senhor. Davi lutou todas as guerras e derrotou os inimigos. E quando seu filho Salomão assumiu o trono,
não havia mais nenhum inimigo, porque todos haviam sido derrotados. Santo de Israel, eu oro para que homens de verdade se levantem, mulheres de verdade, pessoas que amam o teu nome, que têm feito do Senhor o Senhor da vida, pessoas que honram a família, que honram a mesa, que entendem sobre responsabilidade, sobre vida de sacrifícios, pessoas que não estão aqui para fazer o que tem vontade, mas estão aqui para levantar uma geração de guerreiros, de gente santa, de gente que teme ao teu nome, pessoas que têm como foco fazer aquilo que te honra. Deus de Israel, fala aos corações aqui, tira essas vendas malditas, tira a cegueira, Senhor, dá visão aos que estão cegos, dá discernimento, não deixa mais nenhum ceder para o inimigo, não deixa mais Satanás controlar essa pessoa através de um sentimento, que ela se levante agora e decida quebrar este padrão, romper com este padrão e ser livre, Pai. Eu repreendo toda a escravidão emocional em nome de Jesus. Todo o mal que até hoje controlou a mente e o coração desta pessoa, eu repreendo agora em nome de Jesus. Toda a fraqueza emocional, todo o domínio de Satanás sobre as emoções desta pessoa, eu repreendo agora em nome de Jesus. Passa do teu sangue sobre ela, queima ela do alto da cabeça à planta dos pés, livra ela agora, Senhor. Perdoa agora, levanta, resgata, coloca temor, dá consciência, ajuda ela a se levantar e quebrar este padrão demoníaco. Chega de ceder para essa inclinação, chega de fazer o que tem vontade, chega de ser controlada pelo um sentimento, chega de ser levada por Satanás por causa de um sentimento, chega de fazer experiência com a vida, chega de brincar com algo tão sério. Algumas pessoas, Senhor, elas são apostadoras. Sansão foi um apostador, Senhor. Sansão apostou com a vida dele. Ele jogou roleta russa, Senhor. E ele foi apostando, até que ele foi alvejado. Pai, tem misericórdia de algumas pessoas que estão jogando com a própria vida, estão apostando que vão sair ilesas, estão quebrando princípios, mas ainda continuam. Mas o Senhor está avisando, não faça assim. Não faça assim. Ele foi quebrando princípios e o Senhor estava mostrando. Sansão, está na cara, Sansão, não continue. Pai, a minha oração é para que uma clareza interna esteja sendo dada. Que essa pessoa, Senhor, talvez ela se habituou tanto, ela tem paradigmas fortíssimos, ela tem um padrão que ela vem repetindo ao longo da vida, que talvez até os antepassados dela viveram assim, e ela agora está repetindo. Talvez ela tenha na família o resultado de se brincar com a vida espiritual, de se viver uma vida desregrada.
Eu oro para que ela veja, Senhor. Porque nenhuma palavra vem por acaso. Toda palavra vem com o propósito de nos salvar, de colocar temor, de nos dar visão, de nos dar clareza, de nos levar a um alinhamento. Todas as pessoas que eu vi ao longo da vida dar tudo à sua carne, terminaram muito mal. Mas eu oro hoje por uma libertação, por vitória aqui. Eu oro por um entendimento profundo, por libertação, aqui em todo lugar. E que nenhuma pessoa saia da mesma forma, mas que uma mudança aqui esteja acontecendo radical. Que hoje um temor profundo esteja tomando conta dos corações. Que ela esteja vendo e decida hoje quebrar este padrão. É dela que eu gosto. Eu vou fazer o que eu gosto. Eu vou procurar aquilo que eu gosto. Ele tinha, Senhor, que focar acima de tudo a sua vontade e o propósito da vida dele. E se ele queria uma mulher, ele tinha que ter procurado uma entre o povo dele, que temesse o Senhor, com valores e princípios alinhados ao Senhor. Mas ele não quis nem ficar sozinho e nem buscar a esposa certa. E é o que acontece com algumas pessoas. Elas não querem nem uma coisa nem outra, elas querem só o que a carne quer. E toda vez que uma pessoa dá a ela carne, a carne vai matá-la, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito do Senhor é a vida eterna. Toda vez que uma pessoa dá lugar à mentalidade da carne, ela trai morte. Eu oro para que hoje, Senhor, venha sobre todos nós, porque todos nós precisamos estar sempre nos alinhando, fazendo ajustes. Que um temor profundo repouse sobre nós e que decisões sábias sejam tomadas. Que aquele padrão antigo que nos escravizou até hoje, que escravizou pessoas até hoje, hoje seja quebrado em nome de Jesus. E essa pessoa não seja mais dominada por Satanás através de um sentimento, de uma vontade. Eu abençoo a tua igreja. Eu consagro esta reunião ao Senhor. Eu a entrego nas tuas mãos. Eu tomo posse de uma manhã de grande crescimento. Que nenhuma pessoa saia daqui da mesma forma, no mesmo lugar. Mas que seja um dia de glória para todos nós. Um dia de grandes vitórias. Começando agora, no início da reunião, de grande crescimento. Assuma o trabalho. Continue falando e nos levando para mais. Obrigada, amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.